Esta é a pedra de audiência. Semanalmente estaremos aqui para conversar, para procurar descobrir, encontrar e divulgar. É uma amena cavaqueira para que possamos conhecer a personalidade que convidamos. Hoje é nem mais nem menos que o Presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Dr. Manuel Moreira. Mas como vão ter a oportunidade de ver aqui nesta pedra de audiência, ele é muito mais que um Presidente de Câmara, é um cidadão. Manuel Moreira, muito obrigado por ter aceito este repto e ter estado aqui connosco. O que é ser Presidente da Câmara do Marco de Canaveses? É, acima de tudo, estar disponível para servir a nossa terra, para ajudar as pessoas, em especial aquelas que mais precisam da nossa ajuda, é procurar, no fundo, fazer com todos aquilo que é possível, não tudo aquilo que desejaríamos fazer, dado que vivemos num tempo de grandes constrangimentos, mas temos muito orgulho no trabalho que estamos a realizar com todo o empenho, com toda a dedicação, com um espírito de serviço público e com um grande amor ao Marco de Canaveses. Ajudar aquele concelho a ser um concelho digno e a afirmar-se na região e em Portugal, essa é a nossa aposta, esse é o nosso maior desígnio, que deve motivar e mobilizar todos os cidadãos do Marco. É por isso que há 7 anos tento desempenhar, e não apenas ocupar o lugar, tento desempenhar esta missão de procurar fazer com que o Marco vire uma página que não foi muito positiva durante muitos anos, que não, com certeza, dava perante a região e o país uma imagem que corresponde à história, à identidade daquela população e também daquele concelho, que é um belíssimo concelho, com uma paisagem deslumbrante, com 2 rios internacionais, o Douro e o Tâmega, além de outros, que tem um conjunto de monumentos muito importantes, desde logo ligados às igrejas, do tempo do Barroco, do Romano, e também tem uma cidade tongóbriga, com 2000 anos de história, que nós estamos a pôr a descoberto há 35 anos, porque é um património arqueológico do melhor que há em Portugal e no mundo. Tem até uma escola profissional de arqueologia, a única no nosso país, que tem procurado formar um conjunto de técnicos de arqueologia de vários pontos do país e até das nossas antigas províncias ultramarinas, hoje países de expressão portuguesa. Somos, por isso, um concelho que vale a pena conhecer, que vale a pena apostar como um destino turístico. E hoje vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre exatamente o Marco de Canaveses e vai ter a oportunidade de, em direto, a explicar as razões porque vale a pena visitar Marco de Canaveses. Mas voltando um bocadinho atrás, há 7 anos atrás, poucos acreditariam que o cidadão Manuel Moreira, natural do Marco de Canaveses, mas que saiu de lá criança, para viver 50 anos em Vila Nova de Gaia, pudesse alguma vez ocupar o lugar que foi ocupado por um dinossauro da política, então considerado Ferreira Torres. Quando venceu as eleições, foi uma surpresa geral. Aliás, posso até contar aqui um segredo. O senhor até foi empurrado para o Marco de Canaveses, digamos empurrado entre aspas, porque toda a gente tinha medo de ir ao Marco de Canaveses. E o Manuel Moreira aceitou o desafio. Como é que foi isso? Foi um ato de coragem ou de loucura? Não, foi acima de tudo um ato de disponibilidade para dar o melhor que eu posso, para, no fundo, corresponder a um apelo que me foi feito pelo meu partido, o Partido Social Democrata, pelos cidadãos também do Marco, porque sempre que ia à minha terra, até em visita familiar ou enfim, vestido das funções públicas que tive, deputado da Assembleia da República, depois governador civil do Distrito do Porto, as pessoas de quando em vez falavam-me que gostariam que um dia também pudesse prestar um serviço mais próximo à minha terra natal. Eu devo dizer que nunca alimentei essa ideia, mas no entanto surgiu essa oportunidade no ano 2005, depois de sair do governador civil. Eu estava até na altura a encarar seriamente não continuar na vida pública, daí até ter iniciado até uma atividade profissional e as pessoas começaram a insistir bastante comigo para uma outra Câmara até do Distrito do Porto, devo dizer, não foi só em relação ao Marco de Canaveses, e eu na altura, que estava até muito inclinado a não continuar na vida política, só pus, então a certa altura disse que só tinha admitido 2 hipóteses, Gaia onde estou ou Marco de onde sou.
Gaia não se punha a questão porque estava e está o Dr. Luís Filipe Menezes, que naturalmente eu, como cidadão e como social-democrata, apoiei desde a sua primeira candidatura e nas suas candidaturas, e depois então estava a questão do Marco de Canaveses, que também já tinha lá uma hipótese, uma lista, que também não era aquela que com certeza iria servir melhor os interesses do Conselho de Marco de Canaveses, onde o PSD iria se coligar com o CDS e que me parecia realmente que não era a melhor solução. Desafiaram-me para que eu pudesse assumir a candidatura, filo. É verdade que foi preciso ter coragem, foi acima de tudo ter uma vontade de mergulhar, é o termo, no Marco de Canaveses, porque eu fui o último a chegar, cheguei em pleno verão já de 2005, a 4 meses das eleições, já todas as candidaturas estavam no terreno, alguns até já há muitos anos, a preparar realmente a sua oportunidade, e eu, enfim, de uma forma aberta, franca, empenhada, calcorreando as 31 freguesias do Conselho, comecei a formatar as candidaturas para as freguesias, uma vez que o PSD não concorria lá há 20 anos a várias freguesias, há 12 anos à maioria das freguesias, a última vez que tinha concorrido antes de eu assumir a minha primeira vez a candidatura em 2005, ou seja, quando foi na última, antes de mim, 2001, tinha concorrido a 11 freguesias das 31, ou seja, não concorreu a 20, e eu acabei por, efetivamente, conseguir formatar listas para 28 freguesias, apoiei 2 candidaturas independentes, só não apresentei candidatura nenhuma a uma freguesia, e a candidatura da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, e conseguimos alcançar, com um projeto, com um conjunto de ideias para regenerar o Conselho e regenerá-lo desde logo no plano democrático, para que o Marco de Canaveses passasse a ter uma Câmara e uma Assembleia Municipal como era o Parlamento do município, que fiscalizasse, que acompanhasse a atividade do Governo, que é a Câmara Municipal, a Câmara Municipal procurando também dignificar-se aos olhos dos seus concidadãos, ser acima de tudo uma Câmara de serviço, para servir a nossa terra, para servir os cidadãos, as suas instituições, as suas coletividades, as empresas, e não servirmos do Marco, porque honro-me muito disso. Estou a concluir o segundo mandato e estou no Marco, sempre assim estive na vida pública, para servir e não para me servir. Depois da vitória... E depois conseguimos uma vitória. Depois da alegria da vitória, há quem diga que se assustou quando entrou no gabinete presidencial dos passos do Conselho de Marco de Canaveses. É verdade? Quer contar um bocadinho dessa história? Em primeiro lugar, dizer que foi uma vitória saborosa, porque, enfim, como o PSD tinha apenas um vereador durante muitos anos, o CDS tinha 4 e o PS tinha 2, e nós conseguimos passar de 1 a 4 vereadores, conseguimos maioria absoluta para a Câmara. Para a Assembleia Municipal não conseguimos maioria absoluta, porque só tínhamos 8 membros na Assembleia Municipal de 63, e depois conseguimos ficar próximo dos 30 membros na Assembleia, e agora já neste segundo mandato conseguimos confirmar a maioria para a Câmara e ganhamos também a maioria na Assembleia Municipal. Ganhando neste momento já temos a maioria até das freguesias do Conselho. Isto, naturalmente, conseguido também já no segundo mandato. Quando cheguei à Câmara, a primeira preocupação foi conhecer os serviços, conhecer as pessoas, trabalhar e dizer às pessoas que vinha com um espírito de procurar ajudar a minha terra, vinha para servir, não vinha contra ninguém, vinha acima de tudo. Mas não fugiu no primeiro dia que lá chegou? Não fugi. Não havia razões para fugir. Agora, é evidente que procurei tomar contacto com a realidade e sabia que tínhamos uma situação muito dificílima no plano económico-financeiro, uma Câmara que está em contrato de reequilíbrio financeiro, só havia 2 em Portugal naquele momento, Setúbal e Marco de Canaveses. Estou a falar de reequilíbrio financeiro, há saneamentos financeiros, há vários, agora até já há mais, mas só havia 2, em que tínhamos um serviço da dívida de 300 mil euros por mês, até 2024. Eu estava a começar as minhas funções em 28 de abril de 2005. Tínhamos um ano que estávamos a começar a pagar, a amortizar a dívida, ou neste caso, a pagar o empréstimo, porque o meu antecessor, porque a Câmara estava, como agora já se pode dizer, antigamente não se dizia-se insolvência técnica, estava no fundo falida. Ele teve que pedir ao Governo na altura para o autorizar a construir um empréstimo de 45 milhões de euros para limpar o passivo, não limpou tudo e mal naturalmente teve esse agrimado do Governo para fazer, e fazendo o contrato de reequilíbrio financeiro e fazer o empréstimo de 45 milhões, não só não limpou todo o passivo, como disse às juntas de freguesia e às coletividades, olha, eu agora não posso endividar mais, porque assumiu também o compromisso de não fazer nenhum empréstimo durante 20 anos. Como é que se governa uma terra com
54 mil habitantes, com 31 freguesias, não ter rede de água e saneamento numa grande parte do território, só temos rede de saneamento de 30%, 40% de abastecimento de água, o que era muito pouco, com um contrato de concessão também de água e de saneamento com um tarifário dos mais caros de Portugal e da Europa, para 35 anos, em que não cobria sequer, nesses 35 anos, todo o território, apenas 60% de rede de saneamento, o que é inaceitável, 40% ficava na mesma descoberto, e então o Presidente da Câmara, na altura, o meu antecessor, Avelino Ferreira Torres, entendeu que, efetivamente, durante 20 anos não era possível fazer empréstimos. É verdade que ele, na altura, estava candidato a uma outra autarquia, ele queria ganhar duas, era ganhar a Câmara que se concorria de Amarante e manter na sua superintendência sobre a Câmara do Marco, porque deixou lá o filho e o seu vice-presidente para ser o candidato sucessor. E acontece então que ele considerava que, efetivamente, como não podia fazer mais nenhum empréstimo durante 20 anos, disse às juntas eleitorais: olha, façam vocês agora as obras que eu depois pago-vos com subsídios. E, de facto, nas duas últimas reuniões de Câmara que presidiu, 17 de setembro de 2005 e dia 6 de outubro de 2005, a 3 dias das eleições, as eleições foram a 9 de outubro, ele fez aprovar cerca de 3 milhões e meio de euros em duas reuniões de Câmara de subsídios a coletados e a juntas para poderem pagar obras que, entretanto, mandou fazer naqueles últimos meses para se conseguir ganhar novamente a Câmara. E eu acabei Isso colocou numa situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu depois, porque me disseram que havia outros compromissos, eu mandei fazer uma auditoria financeira. Essa auditoria detectou mais 7.392.000 euros de compromissos, entre os quais os tais 3 milhões e meio de subsídios que ele disse, ou melhor, que se deliberou, mas que em bom rigor não tinham validade alguma, porque não tinha capacitação, claro. Não havia dinheiro nem na tesouraria da Câmara, nem nas contas bancárias da Câmara, e, evidentemente, ao detectarmos isso, e os empreiteiros começaram logo a fazer pressão sobre mim, claro, para que nós pudéssemos pagar as subsídios às juntas para eles poderem receber. Coisa que ainda não está resolvida, apesar destes 7 anos. Porquê? Porque, entretanto, o Governo, na altura já do Partido Socialista, do engenheiro José Sócrates, disse que, efetivamente, não nos autorizava a fazer novo empréstimo, porque eu pedi um novo empréstimo, então, para completar, ou melhor, para limpar o passivo que encontrei, encaixando nos 45 milhões de euros do primeiro empréstimo que ele fez em fins de 2004, mais 7 milhões. Só que lutei durante cerca de 7 anos, só a segunda vez é que foi autorizado, e agora, quando foi autorizado, há cerca de um ano atrás, estávamos realmente nesta crise. Como é que conseguiu sobreviver? Só para completar esta frase, agora como os bancos estão descapitalizados, os bancos só me emprestam metade, 3 milhões e meio. Estou à espera, neste momento, do Visto-Geral de Contas, para com estes 3 milhões e meio limpar, pelo menos, ou poder confirmar os subsídios às coletadas e às juntas, para limpar o passivo, neste caso, de que algumas juntas e coletadas têm com essas obras. Porquê? Porque é desagradável ter juntas e coletadas empenhoradas, ou com processo tribunal, que eu não gosto. Olha, em primeiro lugar, fazer uma gestão rigorosa, ponderada, sensata. É evidente que ideias e vontade e projetos não me faltam. E nós apresentámos essas ideias no primeiro mandato e reafirmámos no segundo mandato, em 2009. Mas sempre dissemos que não iríamos fazer tudo aquilo. Nós apresentámos um conjunto de ideias, um projeto coerente para o Conselho, para desenvolver o Conselho, numa geração. E conseguiu convencer a população. Sim. Mas se calhar terá sido mais difícil convencer as instituições, ou não? As instituições tem sido difícil, porquê? Mas eles também sabem que eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance para conseguir obter autorização, e durou, como digo, cerca de 7 anos, do Governo, ou 6 anos, mais para ser mais rigoroso, agora 7 anos, porque estamos agora à espera que, como digo, que os bancos a decisão dos bancos, também foi difícil, e agora estamos à espera do Tribunal de Contas para podermos contribuir só 3 milhões e meio, porque não houve... Mas também há uma coisa importante, Manuel Moreira, só a Caixa de Depósitos é que nos empresta 3 milhões e meio. Há uma coisa importante. De certeza, para conseguir dar a volta a isto, e 4 anos depois de ter renovado a maioria, sim, vem decorrente de uma posição, corrija-me se estiver errado, é que, andando na rua, visitando as coletividades, o Manuel Moreira está para o movimento associativo... É como Deus no céu e Manuel Moreira na terra. Isto quer dizer, conseguiu granjear ao longo da sua carreira política
e lembramos que depois falaremos na segunda parte da sua carreira, desde jovem, de líder da JSD, ao Parlamento, etc. Mas nunca esqueceu as instituições onde todos os fins de semana, ou todos os dias quase, quando pode, se refugiava. Isso terá sido a mais-valia que lhe permitiu dobrar ou cativar para o seu projeto as instituições do Marco de Canaveses? É evidente, como eu não estava, quando foi da minha primeira candidatura, como eu não vivia permanentemente no Marco, uma vez que vivia em Vila Nova de Gaia desde os meus 2 anos de idade, até 50 anos de Vila Nova de Gaia, também a considero a minha terra. Como eu costumo dizer, Gaia estará sempre no meu coração, esteja onde estiver, será sempre a minha terra. Marco Canaveses, a minha terra de naturalidade, de natalidade, Vila Nova de Gaia, a minha terra de sempre, a minha terra do coração. E por isso dizer que, efetivamente, na primeira candidatura, é óbvio que eu não era tão conhecido quanto sou hoje, passados 7 anos, apesar de lá ir de forma, enfim, regular, em visitas familiares, mas também em algumas iniciativas públicas, particularmente nos últimos 3 anos, antes de assumir a candidatura. Quando era coordenador civil, exatamente. Fui lá, mas devo dizer que, ia muito às coletividades, que eram essas que me convidavam, as instituições, não tanto a Câmara Municipal, também fui uma vez ou outra, mas muito poucas vezes me convidaram, 2, 3 vezes, talvez nos 3 anos que fui coordenador civil do Distrito do Porto, acima de tudo foram as instituições, as coletividades e uma outra junta de freguesia, mas de facto eu, quando tive que, na minha primeira candidatura, no verão de 2005, tive que me envolver a fundo, ir para o terreno, dar-me a conhecer, falar com as pessoas, falar com as instituições, ir também às empresas e depois, quando ganhei a primeira vez, em outubro de 2005, comecei a ser aquilo que é habitual em mim. Eu gosto de desempenhar as missões, eu gosto de desempenhar as responsabilidades que me atribuem e não gosto apenas de ocupar lugar para meu gáudio pessoal. Por isso sou um servidor da causa pública. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar no terreno com as pessoas e, por isso, como há muitas iniciativas, todos os dias, em especial aos fins de semana, porque temos um momento associativo muito forte e importante. Eu próprio, nestes 7 anos que fui Presidente da Câmara, fui indutor, e lancei mais 10 novas instituições interessantes que têm feito um trabalho que eu considero também muito positivo, acrescentar aquelas que já lá tínhamos, temos mais de 120 coletividades no Conselho, e têm feito esse trabalho de proximidade. Isso também, com certeza, com as juntas de freguesia. O Manuel Moreira continua ainda a ser aquele cidadão que marca para o mesmo dia, ou vai, nunca diz não a ninguém e é capaz de fazer 4, 5 jantares no mesmo dia. 4, bem, mas isso, vamos lá ver, quando era Guarda Civil eu tinha entre 60 a 70 convites ao fim de semana, sempre sexta e domingo. E há quase todos? Não, quase todos, não direi, porque também os meus colaboradores, mas ia seguramente... Eu cheguei a ver a agenda. Ia à metade e depois pedi ao meu chefe Estamos a ver 35, para colaborar, exatamente. Fim de semana. Ia à metade e, falando da semana, também havia convites, mas falando também ao incidência era ao fim de semana, ali no Marco, é evidente que estão mais concentrado, mas assim o Conselho é grande, 202 km², maior que Vila Nova de Gaia em termos de área territorial. Exatamente. Gaia tem 164 km, se a memória não me traiçoa, e o Marco tem 202 km. É evidente que a população não há comparação, não há. Temos 54 mil portugueses, marcoenses, e em Gaia temos mais de 300 mil, que também essa é a diferença. Mas dizer que efetivamente a território é grande, e eu procuro estar, e procuro é domingo a domingo. E não me poupo, porque é aquilo que eu posso fazer, é dar-me. Uma vez que tenho pouco para dar da Câmara, então eu dou-me como pessoa, sempre foi assim que me conheço desde muito novo. E eu dou-me como pessoa, tento valorizar as instituições, tento valorizar as coisas que acontecem. E também sou de algum modo, um incentivador para que as coisas aconteçam. A nível do Conselho, nas freguesias, nas instituições, nas quais daí eu ter lançado cerca de 10 novas instituições, por exemplo, posso citar a título de exemplo, a Academia das Artes de Marco Canaveses, é hoje uma escola já de referência na região do Tâmega, que é para a música, para o teatro e para a dança. A Associação dos Artistas do Marco, a Associação dos Artesãos do Marco, o Clube Náutico de Marco Canaveses, uma vez que fiz lá uma requalificação da entrada da cidade de Marco Canaveses, estava muito desqualificada, suja, escura, então nós fizemos ali um percurso pedonal de cerca de 3 km, que encanta-me ver as famílias a passear, a caminhar durante a semana, enfim, ao fim de semana, em especial famílias inteiras, ter lá plataformas de pesca esportivas, uma delas sobre o Tâmega, é um Moreiro Palco sobre o Tâmega, onde temos encerrado desde há 4 anos as festas do Marco, de Canaveses, festas do Conselho, ter realmente um centro náutico com um restaurante em cima, a parte de baixo é a parte de um centro náutico onde criámos o Clube Náutico de Marco Canaveses, temos lá também o Motor Clube do Marco com uma escola de jet ski, temos realmente lá uma fluvina
uma vez estamos a falar de rio, uma fluvina para 50 embarcações, tem lá já umas dezenas delas, temos um bar também, acho que ficou uma zona ali da entrada da cidade como muito digna, porque eu quis também casar com os rios com a cidade, com o concelho, porque estavam de costas voltadas, a cidade com o rio Tâmega e o concelho também com o rio Douro, porque são dois rios naturais que são uma referência, e poucos concelhos de Portugal e da Europa se podem gabar ter dois rios naturais a banhar o território. Nesse aspecto somos parecidos com Gaia. Porquê? Porque temos o rio Douro e temos o Atlântico. E isso também a Gaia também tem essas duas, também é uma mais-valia também do concelho. E por isso dizer que efetivamente tenho procurado, estava a falar das novas instituições que criámos também outras instituições, não queria estar agora aqui, mas foi a nossa Universidade Sénior, a Universidade Sénior do Mar Canaveses, também muito interessante. Quando falarmos da aposta na ação social do município, falaremos disso. Muito bem. Mas explique-nos como é que um presidente e um município sem dinheiro conseguiu, por exemplo, ao fim destes 7 anos, entrar na regeneração urbana da cidade do Mar Canaveses, investindo valores que para um município que não tem, é um milagre. Pronto, já agora só um flash. Falei do Parque Federal do Tâmega, a tal requalificação da zona da entrada da cidade com todos aqueles equipamentos que há bocadinho referi. Investimos lá, isto no nosso primeiro mandato, 1,5 milhão de euros. Convidei o Sr. Presidente da República, o professor Cavaco Silva, para inaugurar em dezembro de 2008 esse Parque Federal do Tâmega. Fizemos novas piscinas municipais em Alpendurada, que é no outro polo, temos a cidade, já tem as piscinas, já tinha, e agora no outro polo do concelho, que é a Vila de Alpendurada, umas piscinas também mais de 1,5 milhão de euros. Construímos, aumento, o Museu da Pedra, o único do Museu do Granito em Portugal, também na freguesia Vila de Alpendurada, muito bonito, um excelente equipamento com o museu parte coberta e parte a descoberto, que ainda está em crescimento de ter mais espólio, que pedimos também aos industriais da pedra, da transformação, da comercialização da pedra para toda a extração, transformação e comercialização para todo o país, que é realmente uma mais-valia daquele nosso território, principalmente do Baixo Concelho, que agora vamos fazer, falaremos depois da Bienal da Pedra. Pusemos uma casa de produtos tradicionais e um posto de turismo no Baixo Concelho, no Cais de Bitetos, exatamente junto ao Douro, claro, pela entrada fluvial do Mar Canaveses pela via do Douro, e fizemos 5 milhões de saneamento básico, abastecimento de água e saneamento básico, isto também com fundos comunitários, porque eu, entretanto, fui presidente no primeiro mandato da Comunidade Urbana do Tâmega, com 5 concelhos e da Associação de Municípios do Baixo Tâmega, que é Marque de Canaveses, Amarante, Baião, Celurico de Basto, Cabeceiras de Basto e Mondinho de Basto. E tínhamos lá 42 projetos, ainda do terceiro quadro antes de entrar o CREN, porque eu apanhei já no final a cair do pano, eu entrei em finais de 2005 e o terceiro quadro acabava em finais de 2006, por isso tive ali uns meses, e tínhamos 42 projetos e através de, como presidente da Associação de Municípios do Baixo Tâmega e da Comunidade Urbana do Tâmega, nós conseguimos salvar 38. Só não salvei 4, para os 6 concelhos, entre os quais também beneficiei. Foi com o tal Parque Federal de Tâmega, as piscinas municipais, o Museu da Pedra, o posto de turismo, Casa de Produtos Nacionais e Bitetos e os 5 milhões de euros para saneamento, porque a parte da água foi todas as despesas da Câmara Municipal. Foi essas, por exemplo, as obras de referência do meu primeiro mandato. Neste mandato estamos agora, e vamos exatamente iniciar na próxima segunda-feira, foi uma luta de muitos anos, 6 anos. E por isso diria que na segunda-feira vou ter a grande alegria de ver começar a obra de requalificação da cidade do Mar Canaveses, um investimento de 5 milhões, gostava que fosse mais, gostaria de atingir mais artérias da cidade, que precisa, vamos dar ali ao centro da cidade do Marco uma nova imagem de maior qualidade urbana. Vamos fazer uma intervenção em todas as principais artérias, a Avenida Francisco Sá Carneiro, a Avenida Gago Coutinho, a Rua Manuel Pereira Soares, Rua João Leal, Rua General Humberto Delgado, Largo Movimento das Forças Armadas, mais conhecido Dom Carlos, com a sugestão de todas as infraestruturas de água e saneamento no subsolo, também as empresas que têm lá as suas infraestruturas, se quiserem reforçar, desde a PT, à EDP, à Doriense Gás, já foi também no meu tempo que pusemos o gás natural. É estranho que nós ainda não tenhamos água e saneamento em muitas freguesias do concelho, mas já temos gás natural, não só na cidade, mas também na freguesia de Vila Boa de Quires, e gostava muito, já pedi à Doriense Gás para irmos para a Vila de Alpendurada, que também faz parte do nosso projeto de colocação de gás natural, e devo dizer que vamos por isso reforçar essas infraestruturas no subsolo, depois toda a pavimentação nova, novos passeios mais largos, para as pessoas poderem circular, porque as artérias nem sempre são largas e as
as pessoas querem circular com as famílias, com as crianças, cadeira de rodas ou até um deficiente, e na cidade não está acessível para todos. Eu, como tenho essa consciência social de ter uma cidade inclusa e acessível para todos, vamos ter realmente essa intervenção. Portanto, também mobiliário urbano, do mais moderno, com painéis também, um painel também de informação, eletrónica para sobre tudo que se faz no Conselho e também a nível de publicidade do comércio, claro, e da indústria dos serviços. Por isso penso que a cidade vai ficar com um novo visual. Exatamente. E depois uma Casa do Povo, que vai ser toda ela requalificada, que vai chamar Marco Fórum 21, onde vamos ter toda uma área social, desde os serviços de segurança social que já lá estão, mas que agora vão ficar melhor instalados, toda a área social da Câmara Municipal, orientação social. Temos o Provedor de Cidadão com Defesa, foi o terceiro município de Portugal a seguir ao Porto, Lousá. Fui eu que criei o Provedor de Cidadão com Defesa, através do Comodoro Civil, desafiei os presidentes de Câmara na altura para criar, e não criaram, fui eu que tive que criar. Ok, vamos então, vamos agora fazer um ligeiro intervalo, vamos continuar na segunda parte a falar com Manuel Moreira e a falar sobre as suas grandes apostas. Vamos conhecê-lo melhor na segunda parte.